Salve pessoal, tudo bom? Então vamos dar uma estudada hoje na parte de conjuntos, né, nesse nosso módulo 4 aí. Então a gente vai falar um pouquinho de conjuntos até chegar à parte de funções, que são relações entre conjuntos, tá? Para a gente entender bem conjunto, esquece um pouco aquilo que você estudou no ensino fundamental, que é aquela parte que conjunto é só você pegar um monte de coisa junta e dá uma confusão danada na nossa cabeça, parece que a gente não entende o porquê que existe um conjunto, tá? Quando a gente pensar em conjunto, a gente sempre vai pensar em propriedade, tá? Vamos fazer o seguinte, existe a propriedade que um número tem de ser par, né? Um número tem uma propriedade de ser par. A gente vai dar um nome para essa propriedade, vou chamar de P. Então, a partir de agora, P vai ser a propriedade de um número ser par. Então, o número 2, ele não é um número par? É. Então, ele possui P. Ele possui essa propriedade. O 16 também não é um número par? Sim. Então, ele possui P. O 3, ele não é um número par? Não, Jean, o 3 não é um número par. O 3 é um número ímpar. Então, ele não possui a propriedade P. Beleza. Então, um elemento, ele vai possuir uma propriedade ou ele não vai possuir essa propriedade. Agora, se eu quiser falar de todos os elementos que possuem essa propriedade, se eu quiser, ao invés de ficar falando o 2 possui P, o 16 possui P, se eu quisesse falar de todos os números que possuem a propriedade P, ou seja, todos os números que são pares, é para isso que eu crio um conjunto. O conjunto, ele vai ser a união de todos esses elementos que possuem uma determinada propriedade. Então, eu criei aqui, por exemplo, o meu conjunto A, que é o conjunto dos números pares. É o conjunto de todo mundo que tem essa propriedade P aqui, por exemplo. Então, o 2 não possui a propriedade P? Então, eu vou dizer que o 2 pertence, esse símbolozinho aqui é de pertence ao conjunto A. O 16, ele também não possui a propriedade P? Então, a gente vai dizer que 16, ele pertence a esse conjunto A. O 3, ele não tem a propriedade P, né? Ele não tem a propriedade de ser par. Então, ele não pertence a esse conjunto A. E tem várias formas que a gente pode escrever um conjunto. Uma delas é essa aqui, que a gente acabou de ver, que é, eu escrevo aqui as minhas chaves e dentro delas eu digo qual é a propriedade desse conjunto. Eu ainda tenho algumas outras formas, as que a gente mais vai usar são essas daqui. A primeira, eu simplesmente coloco esses números pares, né? Eu mostro quem são esses elementos. Então, o conjunto A é 0, 2, 4, 6 e por aí vai, que são os nossos números pares. A outra, eu descrevo a regra desse conjunto de uma forma um pouco mais formal, um pouco mais técnica, tá? Vamos ler aqui comigo, ó, me segue. A é um conjunto onde X, quem é X? São os elementos desse conjunto. Então, os elementos desse conjunto, essa barrinha, Jean, o que significa? Essa barrinha significa tal que. Então, os elementos desse conjunto são tais que eles têm esse formato aqui, ó, 2 vezes n, 2 vezes alguma coisa. Que coisa é essa? Que n é esse? Esse n ele é um número inteiro. Mas, Jean, que coisa complicada. Na verdade, não. O que eu estou querendo dizer é que toda vez que eu multiplico o número 2 por um número inteiro, eu vou ter um número par. Então, todo número par pode ser escrito na forma 2n. A gente viu isso lá no módulo 1, tá? Na nossa aula de sistemas de numeração, da parte de divisores e tudo mais. A gente viu que toda vez que eu quero dizer que um número é múltiplo de alguém, eu posso escrever ele como ele vezes alguma coisa. Então, todo múltiplo de 3 é 3 vezes alguma coisa. Todo múltiplo de 5 é 5 vezes alguma coisa. Um número par não é um número múltiplo de 2? Então, ele vai ser 2 vezes alguma coisa, 2n. E uma outra forma que a gente vai ver bastante de como escrever conjunto
é a forma que a gente chama de diagrama, ou diagrama de Venn, né? Tem gente, cada um chama de uma forma, que é simplesmente eu colocar os elementos dentro de uma bolinha, dentro de um diagrama. Isso daqui ajuda muito a gente a ter um recurso visual para resolver alguns tipos de problema, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, esse primeiro vídeo foi só para a gente poder ter essa ideia do que é um conjunto, saber o que é um conjunto, tá? Nos próximos a gente vai começar a trabalhar com esses conjuntos. Valeu, galera? Então até o próximo vídeo.